congressos, e eu tive recentemente a finalização do mestrado, que é relacionado ao tema. Até eu trago alguns slides um pouco sobre isso, que foi uma revisão sistemática sobre espiritualidade e resiliência. Então, a gente trabalhou um pouquinho em cima disso. E trabalho na cidade de Barão, né, como médico de família, além da universidade, onde eu estou há 13 anos numa mesma comunidade, atendendo aqui os pacientes, né, em um modelo de uma saúde em atendimento rural, em atenção primária, onde eu também recebo alunos da universidade que ficam comigo durante a semana, né, e na sexta-feira é o período que a gente tem as disciplinas de APS, de atenção primária em Caxias. Então, eu fico de segunda a quinta aqui, e na sexta-feira lecionando aí na universidade mesmo, mas o tempo todo eu estou com alunos. Então, é um pouquinho do que eu faço. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Espero trazer algumas reflexões aí para vocês, que a gente possa discutir um pouco mais. Obrigado mais uma vez pelo convite. Pode passar. Então, vocês bem sabem o significado de espiritualidade, né? Eu só trouxe aqui porque é das definições que eu gosto, da Puchalski, né? Da Puchalski, que é uma médica paliativista, né? Relacionado a significado e propósito. Principalmente, eu gosto muito dessa definição da conexão, né? Conexão consigo mesmo, a conexão com os outros, conexão com a natureza e com tudo que é sagrado, né? E que tem relevância na nossa própria vida. Então, espiritualidade, no meu entendimento, como se permeasse todas essas demais dimensões da nossa vida, né? Então, tudo relacionado às relações, a tudo que nos cerca, como eu estabeleço essas relações. Doutor, o senhor ficou mutado por um segundo. Voltou? Voltou. Ok. Pode passar? Então, resiliência, né? Tem um pouquinho assim fala um pouco sobre essa capacidade que a gente tem de se recuperar, né? Ou lidar satisfatoriamente com circunstâncias adversas. Então, pode passar o próximo? A resiliência tem um pouco dessa capacidade maleável, né? Essa flexibilidade, onde a gente poderia, então, retornar a um estado anterior de equilíbrio após uma adversidade, né? Após alguma modificação nesse estado. Pode passar? Na literatura, a gente tem algumas definições que eu quis trazer aqui para a gente poder discutir melhor alguns aspectos, né? Então, a resiliência, tanto esse autor, Grafton, ele traz sobre questões de características internas e externas que nos remetem a questão da resiliência. Por exemplo, a autoeficácia, né? Nós conseguimos acreditar no nosso próprio potencial, o otimismo, a questão de tolerância, a fé, questões de adaptabilidade, autoestima, mesmo questões externas como apoio social, todos esses itens estando correlacionados com resiliência, né? Também os autores destacam a ideia de um processo, que isso é um processo dinâmico, né? A perturbação, que é uma diversidade, causando uma adaptação, né? E isso seria esse movimento flexível da nossa resiliência. E também destacam uma definição mais sutil, né, como sendo resiliência essa energia, uma energia inata e motivadora de força vital dentro das pessoas. Então, também tem um pouquinho essa definição como algo que nos motiva. Dentro dessa linha, tem um paradigma metateórico, né, destacado por esse autor nesse artigo, esses autores, e onde eles definem resiliência como essa energia ou força que leva a pessoa da sobrevivência à autorrealização. Então, aqui nós já estamos indo um pouquinho além, dentro desse paradigma metateórico da ideia de resiliência, nós não só voltaríamos para um estado original após uma intercorrência, como a gente
faz uma reintegração positiva, a gente suplanta, né, aquele próprio estado, a gente vai para um estado além, superior. Então, a resiliência também pode falar a respeito disso, né? Como esse recurso interno, que a gente lida com as adversidades, a gente cresce, a gente supera a si mesmo, digamos, né? Aprendendo com aquela experiência que foi vivenciada, e isso eles chamam de reintegração positiva. Então, a resiliência tem essa possibilidade também de ser vista, e o nosso grande exemplo dessa definição mais metateórica aí é o Viktor Frankl, né, relacionado ao Holocausto, onde ele consegue superar essa adversidade e volta num estado de uma ampliação de consciência maior do que ele tinha quando ele estava, né, antes de entrar nesse episódio, nessa vivência. Então, isso é um pouco dessa reintegração positiva, onde ele consegue crescer, olhar tudo que ele viveu de uma outra perspectiva, né, que agrega a si próprio características muito maiores, né, do que ele tinha antes da experiência. E aí, dentro do próprio livro, né, Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, ele tem essa frase, né, muitas vezes é justamente uma situação exterior extremamente difícil que dá à pessoa a oportunidade de crescer interiormente para além de si mesmo. Então, um pouco dessa transformação, né, e elevação para além de um estado anterior à adversidade, né? Então, a resiliência dentro dessa perspectiva. Entendendo essa perspectiva mais profunda de resiliência, me ocorreu de fazer uma revisão sistemática no mestrado, relacionando espiritualidade com resiliência. Então, como correlacionar isso? Existem escalas, né? Escalas validadas que a gente pode, então, estudar resiliência e o grau de resiliência a partir de escalas e espiritualidade e o grau de espiritualidade a partir de escalas validadas na literatura. É uma medida objetiva, a gente bem sabe que esses quesitos são, né, sutis e envolvem uma quantidade de conhecimento aí que são imensuráveis hoje, pelo menos nos nossos recursos atuais da ciência, né, da ciência dura, mas existe como a gente poder correlacionar para também poder trazer essas dimensões para o meio acadêmico dentro dessa, né, linguagem ainda mais objetiva, mas que mesmo aí a gente já observa as correlações, né? Isso nos abre espaço para também poder navegar pela questão mais sutil e profunda dessas dimensões com mais autoridade, digamos assim, né? Então, a revisão sistemática, ao final de muitos estudos, eu consegui selecionar 34 estudos observacionais com essas escalas, e a correlação final matemática foi um R de 0,4, que é uma correlação moderadamente significativa, então mostrando que existe uma correlação positiva entre espiritualidade e resiliência, né? A conclusão é que, assim, abordagens terapêuticas com foco na espiritualidade poderiam resultar em fortalecimento da resiliência, né? Então, algo nesse sentido é possível ser dito, né? Tudo isso são estudos muito iniciais ainda, a gente não tem muitas questões relacionadas na literatura a isso. Esse é o resultado final, o artigo que foi publicado do mestrado, né? Mostrando essa correlação positiva e trazendo essa reflexão então de que abordagens relacionadas à espiritualidade, né, podem estar fortalecendo a resiliência das pessoas. Pode passar? Aí existe e ficou uma pergunta, né, que é como, então, fortalecer a resiliência, né? Como fazer isso? Sabendo que a resiliência é essa capacidade de superar as adversidades e, muitas vezes, de superar a si próprio, né? Adquirindo qualidades, adquirindo novas habilidades e ampliando consciência. Então, uma das formas, né, que eu fiz algumas reflexões, aí já mais no trabalho descritivo mesmo do mestrado,
foi estímulo a partir da dimensão espiritual de cada um, né? Então, estimular a fé das pessoas, estimular a autoeficácia das pessoas, que elas acreditem mais em si mesmas, que elas consigam, né, desenvolver, e aí vamos para a definição da Puchalski, né, que elas se conectem melhor consigo mesmas, né, a partir desse movimento de autoeficácia, o otimismo, né, tolerância, todas essas dimensões que são incomum na espiritualidade e na resiliência, porque isso pode, então, estar fortalecendo a capacidade das pessoas de lidar com adversidades. E existe uma outra forma, que é a ressignificação do sofrimento. A ressignificação do sofrimento é outro aspecto importante, né? Pensar, vamos ver o que o Viktor Frankl viveu, como que ele olhou para aquele sofrimento e ressignificou a experiência, e a partir desse movimento de ressignificar, ele também se ressignifica, ele se reinventa, ele amplia a visão dele. Então, pode ir adiante? E aí a gente vai olhar um pouquinho o que significa sofrimento, né? Para Jung, ele vê as adversidades como uma forma de amadurecimento. O sofrimento deve ser mitigado, que significa cuidado, né? Diminuído dentro da possibilidade que a gente faz isso, né? na nossa vida profissional, mas receber um sentido. Esse receber um sentido é uma forma de tu, né, ressignificar o próprio sofrimento. Para Elizabeth Kübler-Ross, né, psiquiatra que trabalhou, né, já não está mais entre nós, mas que nos deixou muitos legados aí relacionados ao despertar espiritual do final da vida, né, entende as adversidades ou tragédias como chances ou oportunidades de crescimento, desafios e sinais necessários para que haja uma transformação e desenvolvimento pessoal. Então, a gente está vendo aí o sofrimento como uma chave, um grande potencial, né, quântico de um salto do próprio ser, na medida que ele consegue ressignificar, olhar para aquilo a partir de um outro lugar, né? E acho que a dimensão espiritual fala um pouquinho sobre isso, né? Ou muito sobre isso. Pode passar? Várias religiões trabalham com essa perspectiva, se a gente pensar no próprio budismo, né? Toda a espiritualidade é sobre aliviar o sofrimento. E aí a gente fica com essa impressão, né? Como aliviar esse sofrimento, como passar por essa ponte sem saber como é que é o outro lado, como é que é essa nebulosidade toda de lidar com o sofrimento, atribuindo significado, o que é isso, como fazer isso dá medo, né? E aí a gente pode pensar, alguns autores trabalham sobre a própria questão do sentido do adoecimento também. O Jobs aqui fala sobre a doença pode ser um catalisador para que as pessoas cresçam à medida que desenvolvem autoconhecimento através das reflexões sobre o significado atribuído ao evento. Então, acho que aqui só para a gente ter uma reflexão, que eu estava trazendo discussões a respeito do sofrimento, mas que a gente entenda que o adoecer é uma forma de sofrimento e que a gente consiga olhar para as pessoas dentro de uma perspectiva de adoecimento, como Jung trouxe, mitigando esse sofrimento. É óbvio que é o nosso trabalho de diminuir o sofrimento das pessoas, acolher, tratar, né? Mas que a gente também auxilie, esteja junto numa perspectiva de, né, estimular as pessoas a compreender o que está sendo vivido e como elas podem, de uma forma resiliente, transpor aquilo e provavelmente adquirir novas capacidades e habilidades para além do que elas tinham antes do processo. Então, o sofrimento, o adoecimento pode ser, de novo, uma escada para a elevação, para ampliar, né, perspectivas, consciências, visão de mundo. A gente vê muito, por exemplo, pacientes que, dentro dessa perspectiva, doutor, eu estou gripado, estou muito gripado, não, todo tempo eu estou resfriado, eu quero fazer um exame para poder ver a minha imunidade, né? Não estou legal, tem alguma coisa. O que a gente pensa num caso como esse, né? Eu acolho aquele sofrimento, mas assim, já começo a pensar aqui como é que está a vida dessa pessoa, né? Eu não me preocupo para pensar que existe uma mudança, uma alteração imunológica dessa pessoa que eu vou identificar num exame. Eu entendo, dentro de uma perspectiva mais ampliada, que ele está fazendo várias coisas que não estão
trazendo um autocuidado, uma conexão dele com ele mesmo, de forma harmônica. E isso vai acabar diminuindo a imunidade, isso vai acabar fazendo com que ele tenha dores crônicas, com que ele tenha infecções recorrentes, com que ele tenha, né, qualquer adoecimento, inclusive doenças crônicas. A gente sabe sobre isso, e mais adiante eu vou trazer a correlação de doenças crônicas, doenças cardiovasculares com perspectivas relacionadas a isso, né, ao sofrimento. Então, a forma de vida, né, a gente sabe a questão dos hábitos, o quanto impacta. Então, olhar para as pessoas a partir do seu processo de adoecimento e tentar entender o que está desarmônico e fazer com que elas busquem essa reconexão, né? E aí, falando em conexão, a gente pode falar voltar ao caminho espiritual, né? A reconexão harmônica com elas mesmas, com o todo, porque pode ser com outra pessoa. Eu pego várias pessoas com dor de cabeça crônica, e quando eu tento entender a vida daquela pessoa, ela tem uma briga com um irmão, com um filho, com um marido, e aquilo gera uma perspectiva de conflito, e ela não consegue dormir, e aquilo se cronifica e se exterioriza numa cefaleia crônica, numa cefaleia tensional. Então, uma porção de coisas. A relação dela com os outros, dela com ela mesma, dela com o mundo. E isso é espiritualidade, pelo conceito da Puchalski. E isso está correlacionado com a maneira de ela se portar no mundo com sofrimento ou não. E o sofrimento é algo, então, que nos chama a olhar. Ela ilumina algum aspecto que não esteja, né, em sintonia, em harmonia com esse equilíbrio, digamos assim, espiritual, e a pessoa precisaria, né, olhando aquilo e motivada pelo próprio sofrimento, porque aí tem um aspecto importante do sofrimento, que ele é um motivador, porque ninguém quer ficar em sofrimento, e aí ela se movimenta para sair daquela zona, e se movimenta geralmente em direção a uma reconexão, né, e isso cura, isso é uma melhora clínica, psicológica, emocional. Como ressignificar o sofrimento? Volta só um pouquinho, por gentileza. O que a gente poderia fazer? O que poderia fazer para atravessar aquela ponte, então? Isso serve para nós mesmos, porque tudo que eu estou falando aqui é para nós mesmos e para as pessoas, no ponto de vista das pessoas que nós cuidarmos na nossa vida profissional. Como ressignificar esse sofrimento? Como ressignificar a si próprio frente ao sofrimento? Questões de consciência, tá? Estar atento ao que está acontecendo, reflexivo, estar aberto à mudança, isso é flexibilidade, e tudo isso já estamos falando de autoconhecimento, tá? Então, vamos olhar um pouquinho mais cada um deles. Pode passar. A questão de consciência fala um pouquinho sobre isso, né? Atenção, nossa mente está sempre muito agitada, vagueando em diversas direções, então a questão de atenção é importante que a gente desenvolva uma autoconsciência, que a gente esteja atento às nossas emoções, aos nossos pensamentos, né? E às vezes eu instigo os pacientes a isso. Eu quero que tu preste atenção, assim, como é que está o teu pensamento nesse momento, quando tu fica mal, né? Quando tu entra nessa crise de ansiedade, onde é que está o teu pensamento, que tipo de conexões que tu tem feito, né? Quando tu sente essa dor, como é que tu tá? O que tu tá pensando? Que tipo de situação tu te expôs que isso se manifestou dessa forma? Então, essa consciência, né? E isso não é muito fácil, porque a nossa mente é muito agitada, e no Ocidente a gente tem muito essa perspectiva de estar, né, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. O celular agora veio como uma grande ferramenta aí para nos instigar a desenvolvimento de atenção plena, porque a gente fica muito absorvido por essas tecnologias e perde a conexão consigo mesmo. Então, poder olhar com consciência para si mesmo e para tudo que está acontecendo, para as situações, para as relações, né? Como que isso está se dando? É um movimento de introspecção, e isso é importante que a gente desenvolva. Daí a meditação, que de novo a gente vai ver depois uma correlação com desfechos cardiovasculares.
E tudo isso sob uma perspectiva de responsabilização e aceitação. Porque se a gente não se responsabilizar pelos nossos, né, nossas emoções, nossos pensamentos, mas eu tô mal porque o outro realmente me fez aquilo comigo. Isso não é isso não é responsabilização, isso é tu tá projetando o que está acontecendo contigo. Então, a gente fazer esse movimento de autoconsciência sobre uma perspectiva de responsabilização sobre o que sente, sobre o que pensa, sobre como está. Pode passar. A flexibilidade, que seria, então, essa capacidade da gente se modificar, né? A ideia de transmutação, nós não somos seres fixos, a gente está todo o tempo em transformação, e que a gente aceite isso, e a gente compreenda isso. Mas muitas vezes o adoecimento está relacionado à fixação. As pessoas se colocam num lugar que elas dizem assim, eu sou assim, eu não vou conseguir perdoar, eu não consigo mudar, né? E isso é um engessamento numa perspectiva de sofrimento que ela já está em sofrimento e ela permanece no sofrimento. Então, nós somos seres em constante, né, mudança, modificação, transmutação, e que a gente escolha fazer isso para o lado bom, né? Aceitação e não julgamento. Quando a gente entende que cada ser tem um potencial luminoso, né, uma essência divina, que nós reconheçamos a nossa própria essência divina, que a gente possa reconhecer no outro, independente da forma que ele se expressa no mundo, que ele, no fundo, tem, sim, e é esse potencial divino, a gente começa a se conectar melhor com as pessoas, porque às vezes é muito difícil, mas como é que eu vou me conectar, como é que eu vou aceitar esse ser, como é que eu vou perdoar essa pessoa? Se a gente olhar para a manifestação externa dela, a manifestação humana, né, a manifestação nesse mundo, nesse momento, talvez seja muito difícil, mas se a gente entender que aquilo é só uma manifestação e que, no fundo, ele é, sim, um potencial, né, ser de luz, a gente consegue estabelecer uma conexão mais compreensiva, com um movimento de compaixão sobre aquilo, né? Então, isso nos facilita esse movimento, mas que a gente, então, desenvolva essa capacidade de entender que somos seres, né, de luz e que as pessoas têm todos, não tem exceção, né, também esse mesmo potencial. E estar manifestando ou não, mais ou menos, naquele momento, é uma questão simplesmente de tempo e de perspectiva, de caminho, que para cada um é né, individual, singular, e cada um tem o seu no momento certo. Então, que a gente possa entender isso. Pode passar? Tudo isso, né, com a ideia de autoconhecimento, que a gente vai entendendo as nossas emoções, as nossas sensações, quem nós somos realmente, quem nós gostaríamos de, né, o que nós gostaríamos de manifestar, essa conexão com nossa própria essência mais profunda, divina, né, nossa intuição, nós nos conectarmos com o nosso coração, sair um pouco da nossa mente racional, isso tudo nos leva para essa ideia de interconectividade, né, a gente vai desenvolvendo uma capacidade mais plena de vibrar, né, em amor, que a gente consegue estabelecer mais conexões e começa a andar em relação à unidade, né? Sair da dualidade e ir em direção à unidade. Entender que o outro é uma extensão minha mesma, que o planeta é uma extensão do meu próprio ser, então a gente para de agredir o planeta, né? A gente começa a fazer ações mais conscientes, a gente melhora as próprias relações interpessoais, quando a gente consegue, então, entender essa luminosidade do ser e não se trazer para o pessoal, né, para o ego, o que o outro fez, e sim entender aquilo numa perspectiva mais profunda, né, mais compreensiva, mais amorosa, né, essa sensação de pertencimento a uma humanidade, né, que é a fraternidade, e a gente começa a ajudar o outro, e a gente vai fazendo esse movimento, né? Então, autoconhecimento, olhar para si próprio, modificando as características que a gente gostaria de, aos poucos, ir transmutando, mas fazendo isso também de forma amorosa e compreensiva, e, ao mesmo tempo, já estabelecendo as intercorrelações, interconectividades, né, de tudo,
porque conforme a gente vai, é muito incrível, conforme a gente vai desenvolvendo o nosso próprio potencial, a gente vai vendo que a nossa conexão, ela é ilimitada em todas as direções, né? Então, isso é interessante, isso nos ajuda a ressignificar o sofrimento. Nós estamos falando isso nessa perspectiva também. Pode passar? Porque, na verdade, a gente está ressignificando a si próprio, né? Então, a capacidade de superar as adversidades se correlaciona, né? Se relaciona com a capacidade de se ressignificar frente ao próprio sofrimento. Então, na verdade, a gente não muda aquela situação. Internamente, a gente se modifica, né? A partir disso, de estabelecer uma autoconsciência, entender que nós somos seres, né, flexíveis e com potencial luminoso, entendendo, né, essas perspectivas internas e as nossas conexões em todas as direções, a gente vai conseguindo se ressignificar. E o sofrimento simplesmente se dissolve, se modifica, se transforma. E daqui a pouco o que era um sofrimento passa a ser uma grande capacidade que nós adquirimos, né, de resiliência. Pode passar? E aí a gente tem a questão do cuidar a si próprio, né, como um ponto de partida. Essa fase da Zíbia, eu entendo ela dentro dessa questão que ela chama de única, sua missão maior e única é cuidar de si mesmo, é que daqui a pouco, quando a gente começa a desenvolver uma perspectiva mais de unidade, o cuidar do outro passa a ser cuidar de si mesmo, né? Então, não quer dizer aqui que a gente não deva fazer caridade ou ajudar as pessoas, mas que a gente tente fazer isso em equilíbrio e daqui a pouco cuidar do outro já não é mais, não é diferente de cuidar de si mesmo, né? À medida que a gente vai ampliando consciência. Pode passar? E aí a gente chama para uma reflexão de como é que está o nosso autocuidado na nossa formação, né, na área da saúde, como é que está o nosso autocuidado na formação médica, principalmente, né? Talvez esteja muito mais para esses itens destacados aqui do que a gente gostaria que fosse, né? Um autocuidado na formação muito positivo para que a gente pudesse desenvolver uma saúde plena e poder ajudar as outras pessoas, né? Mas eu diria que a formação médica e muitas formações outras na área da saúde, há um grande desafio de simplesmente a gente sair da formação mantendo algumas características iniciais, já seria ótimo. O problema é que muitas vezes a gente perde muitas habilidades, né, humanas e de sensibilidade à medida que a gente vai passando pela formação, por conta de estresse, por conta de a gente acabar, né, deixando de lado muitas questões que são para nós importantes e a gente vai perdendo muitas vezes essa sensibilidade de enxergar o outro com mais, né, afeto, de forma mais acolhedora, com compaixão. Então a gente precisaria rever isso, né? Acredito que a gente está nesse caminho, mas talvez isso demore um pouquinho mais ainda, mas eu acho que as ligas de saúde e espiritualidade têm esse papel de trazer um cenário amoroso e de compaixão, né, por si mesmo e pelo outro, dentro da formação médica, né? Então, dentro das formações da área da saúde, e eu acho que esse é um papel fundamental e de muita importância, que às vezes a gente nem se dá conta que ele está acontecendo. Pode passar? Esse artigo de 2009 fala sobre mais ou menos 400 alunos de medicina foram né, avaliados num estudo longitudinal, onde um questionário sobre empatia foi aplicado durante toda a formação, em diversos estágios do curso. E eles viram que no terceiro ano há uma queda drástica da empatia que permanece até o final do curso. Eles viram que os alunos entram numa média de empatia boa, né? Com aquele intuito do auxílio, de ajudar ao próximo, de se colocar no lugar do próximo, de ser mais, né, sensível ao sofrimento. E a formação médica
acaba talvez não acolhendo o sofrimento que é lidar com o sofrimento das pessoas, né? E a própria formação médica não só muitas vezes peca em não acolher essa dimensão dos alunos, porque eles vão acabar lidando com o sofrimento e vão ter que lidar com o próprio sofrimento frente a isso. Mas a própria formação também, muitas vezes, é dura, é competitiva, faz com que as pessoas acabem não podendo ter sensibilidade nessa dimensão da empatia, que é algo importante, muito importante, para que a gente continue tendo um cuidado amoroso, né? Uma conexão consigo mesmo e com os outros, né? Uma conexão espiritual dentro da nossa profissão. Então, é incrível como no terceiro ano, que seria mais ou menos quando os alunos começam a ter contato com os ambulatórios, o adoecimento em si, a empatia cai. Pode ser uma proteção dos alunos para que eles não sofram também, né? Mas a formação deveria estar dando suporte para que os alunos não perdessem empatia, mas aprendessem a lidar com o sofrimento que é lidar com o sofrimento alheio. Então, não há muitas vezes esse espaço, e aí as pessoas, os alunos acabam se fechando, e isso tem consequências muito pesadas ao longo da vida, né? Porque se nós nos distanciamos da nossa própria essência, que eu acredito ser amorosa, o se fechar para não sofrer acaba lá na frente também trazendo sofrimento, uma sensação de desconexão, de ausência de propósito, de uma vida mais superficial, né? Porque nesse momento a gente pode estar aliviando o sofrimento por não estar conseguindo lidar com o sofrimento alheio, quando eu me fecho, mas a longo prazo nosso corpo também vai gritar, nossa alma também vai gritar por não estar conseguindo se conectar com as pessoas de uma forma mais profunda. Então, isso também pode trazer um sofrimento lá na frente. Então, a gente poderia estar cuidando disso, evitando isso, né? Evitando que as pessoas saiam da formação duras, que é o que esse artigo mostrou, né? Pode passar? E aí a gente pergunta onde é que está o nosso autocuidado na formação, né? É incrível quando eu pergunto para os alunos o que eles faziam antes de chegar na medicina, a quantidade de potenciais, né, de conexão que eles tinham com eles próprios e com a vida, com outras pessoas, a partir de artes, leitura, esportes, música, né? São só alguns exemplos. E aí eu pergunto, quem segue fazendo alguma coisa dessas? E as pessoas vão minguando aquilo ao longo do curso e com uma grande justificativa racional de que agora eu preciso do meu tempo para decorar as coisas do livro e tirar 10 nas provas. Mas a gente não está se dando conta que a pessoa está se distanciando dela mesma. E ela se distanciar dela mesma está infligindo essa conexão consigo próprio, né? E isso, né, talvez traga sofrimento, isso talvez traga esse endurecimento, isso talvez traga problemas futuros. E talvez um grande problema é, quando eu não cuido de mim mesmo, talvez eu vou ter dificuldade de cuidar do outro. É natural. A gente faz com o outro que a gente aprendeu a fazer também consigo mesmo. Então, o autocuidado é a porta para que a gente possa estabelecer uma relação de cuidado mais completa, mais ampla, né, com as outras pessoas dentro das necessidades que elas têm, que são múltiplas, que são multifatoriais. Né? Então, que a gente possa compreender. E aí eu brinco com os alunos assim, que eu digo, vocês estão autorizados, vão para casa fazer o que vocês gostam. Isso também é medicina. Porque as pessoas têm uma cisão, elas não conseguem olhar com unidade. Quando eu falei antes em unidade, isso também se correlaciona nesse aspecto. Cuidar de si, fazer coisas que nos trazem alegria, prazer, leveza, também é tão importante quanto estar debruçado sobre o livro de anatomia, de fisiologia e de patologia. Isso é algo que a gente não pode separar. Essas coisas devem andar juntas, né? O aprender a medicina clássica, dura, das doenças, mas
o cuidar de si mesmo para estabelecer essa dimensão consigo e depois estabelecer com a pessoa, né? E entregar junto esse pacote de estar cuidando dela, da essência dela, junto com o cuidado médico clássico da doença. Então, isso tem que estar junto como um pacote. Só que se a gente não faz com a gente depois só entrega o pacote do cuidado da doença. A gente não consegue olhar para a dimensão mais sutil do ser, né? Então, isso é importante. Aí, eu falei lá que a desconexão, né, que a falta de empatia acaba depois também nos trazendo problemas no futuro. É só vocês olharem nas revistas aí, nos artigos e nas lições, nas notícias. A medicina, ela está muito correlacionada com burnout, está muito correlacionada com crise de saúde. Como que essas pessoas, né, vão também negligenciando o seu próprio cuidado e acabam adoecendo nesse aspecto. E aí esse artigo destaca questões relacionadas a uma questão do idealismo médico, né? O que significa cuidar? Às vezes a gente não é que é ruim ter idealismo, né, ter um ideal, mas às vezes a gente estabelece um ideal que é parcial ou que é inalcançável, né? Não completo. Então, a questão do perfeccionismo, da autocobrança dos alunos e dos médicos, né? A questão do senso de responsabilidade, são muitas questões que, se a gente não aprender a lidar com as nossas emoções e estarmos de forma mais harmônica conosco mesmos, a gente vai acabar também desenvolvendo problemas na nossa própria vida, na nossa própria existência, sem falar que a gente está deixando de poder ajudar as pessoas também numa dimensão mais profunda e sutil, quando a gente já aprende a lidar com isso. Então, que a gente possa olhar para, né, como está o nosso processo de formação dentro da medicina, né? Estou aprendendo, a gente está sempre testando assim, né? Fui bem na prova, estou aprendendo cardio, estou aprendendo reumato, mas assim, ó, como é que vocês estão em autocuidado? Porque se isso não andar junto, olha, vai ser tu vai entregar algo pela metade e tu tá muito sujeito ali na frente, também tá precisando de alguém que lhe acolha, porque a gente não vai conseguir andar de forma mais harmônica e completa, íntegra. Nós somos seres integrais que estão, né, interconectados, e a gente precisa desenvolver essas dimensões todas. Pode passar? Como desenvolver esse equilíbrio, né, entre o que é nos cobrado do ponto de vista que tem que passar, tem que fazer as provas, pelo menos os 6, os 7 lá, tem que ir, senão não vai rodar, né? E como é que eu equilibro isso com as minhas emoções, com o quanto eu estou me cobrando a respeito disso? Às vezes eu me impressiono falando com os alunos estão mal. O que houve? Tirei 8,8 na prova, e ficou mal, sabe? Porque calma, né? Peraí, que tu errou? Uma nota de rodapé que o professor cobrou? Será que tu ficar mal e te colocar para baixo, ficar uma semana passando mal, te cobrando, né? Chorando por isso, vale a pena por isso, sabe? Como é que a gente equilibra isso? Então, não quer dizer que a gente não tenha que estudar e saber as coisas e ir bem nas provas, claro que sim, mas também observem como vocês estão internamente para equilibrar, para não precisar botar essa balança, né, mais de um lado ou de outro. Pode passar? E aí a gente tem que cuidar na questão dos nossos padrões de comportamento repetitivo, né? Aí a pessoa sofre, aí faz uma candidíase, a menina lá fez uma candidíase porque foi mal na prova, ficou se cobrando, fez uma infecção bacteriana, uma amidalite, e na próxima prova ela faz a mesma coisa. Ela tá, sabe? Então, se ela não está bem, se ela está em sofrimento, se ela adoeceu, isso talvez está nos dizendo algo. A gente já viu isso anteriormente aqui na apresentação. O que isso está me dizendo? Né? Quando eu me abro para tentar dar um sentido para o adoecimento, podem surgir as mais diversas conexões, muitas vezes, e a maioria delas positiva nesse sentido. Puxa, acho que eu estou me sabotando aqui, estou me cobrando disso. Espera aí, eu estou adoecendo. Eu tenho que me cuidar, não preciso disso. Né? Eu passei, tá bem,
né? Eu aprendi o que eu errei naquela prova, deixa para trás, vamos adiante, vida que segue. Deixa eu fazer uma coisa que eu gosto aqui para me harmonizar, porque eu senti que eu fiquei mal com essa história da prova. Vou para a praia, adoro tomar banho de mar, vou andar de bicicleta, vou pintar meus quadros, vou tocar uma música. Sai do padrão de comportamento repetitivo que te leva ao adoecer e ao sofrimento, né? Isso é importante. E aí a gente volta para o que a gente já falou, né? A gente pode estar ressignificando a si próprio, né? A partir de um movimento de consciência, que é o olhar para o que eu estou sentindo, que emoções eu estou alimentando dentro de mim, entender que eu não sou aquilo, assim como a gente olha lá para o outro ser a partir da perspectiva luminosa dele, que ele não é aquela manifestação que me chateou, ele é um ser luminoso, eu posso olhar para mim que eu não sou, né, dessa forma, alguém que se cobra pela prova de 8 em 8 todo o tempo. Eu não preciso ser isso. E aí eu me modifico, a gente vai abrindo espaço para transformação. E a gente vai olhando para si, vendo nossos potenciais, reconhecendo o nosso potencial, reconhecendo nossas obscuridades e transformando ela de forma amorosa ao longo do tempo. Então, é uma forma de se ressignificar. Então, estejam atentos às dores, aos sofrimentos, às emoções. O problema é que a gente vai vivendo inconsciente, a gente vai atravessando tudo. Parece, às vezes a impressão que eu tenho parece um trator assim, com uma lâmina empurrando tudo à força, sabe? Então, cuidado, se coloquem assim como seres sensíveis e que a todo tempo podem estar estabelecendo conexões profundas sobre si mesmos, sobre a vida e ampliando consciência nessa perspectiva, né? Às vezes a gente espera, assim, ter uma grande vivência espiritual para estabelecer uma ascensão, né, espiritual, adquirir uma nova habilidade, e muitas vezes nas pequenas coisas estão grandes pérolas de crescimento espiritual, só que a gente vai atravessando sem olhar. Então, que a gente possa também se deliciar com as sutilezas da vida, e às vezes no movimento de angústia, de aperto no peito, pode estar contido uma grande pérola, né, de que a gente vai ascender naquele aspecto e ter um despertar naquela dimensão ali muito importante para o nosso ser, para a nossa vida, né? Então, não é à toa que as pérolas nascem de um grão de areia que é sutilmente envolvido dentro de uma ostra, né? Então, acho que isso fica como uma reflexão. Pode ir adiante? E aí, para começar, super importante, aqui tem um artigo de 2015 que fala sobre o auto-perdão. O auto-perdão e a correlação com saúde física e mental. Auto-perdão, pessoal, quanto a gente se maltrata. Cuidado, o auto-perdão é algo super importante, né? Se acolham amorosamente. Não fiquem se maltratando. Se tu tá te cobrando pela prova de 8 e 8, te perdoa e segue adiante. Porque te cobrar é isso, é se maltratar, né? E às vezes uma reflexão que eu faço até com os pacientes a respeito disso é assim, quando eu vejo que a pessoa tem uma dificuldade de auto-perdão e de se acolher, que são pessoas às vezes que se jogam inteiramente no auxílio a outros e não conseguem cuidar de si, né? Não conseguem se perdoar, não conseguem se acolher. Eu penso assim, se isso que aconteceu fosse com o teu filho, né? O que tu faria? Essa pessoa que se cobra por 8 e 8, eu pediria para ela assim, se fosse a tua irmã que estivesse fazendo faculdade de medicina no outro lugar e tirou 8 e está falando tudo isso que tu está sentindo, o que tu diria para ela? Relaxa, calma, isso não é nada. Mas aí a gente não consegue para a gente mesmo estabelecer aquela conexão. Então, quando a gente joga para o outro, às vezes a gente consegue ter esse vislumbre. Nossa, realmente, né? E aí a gente vê como a gente se cobra muito mais do que a gente cobraria os outros, por exemplo, em muitas questões. Então, auto-perdão. E aí a gente começa a se amar, a gente começa a gostar de si mesmo, que é outra coisa que às vezes também parece boba, mas não é simples, não é fácil para muitas pessoas, né? E isso é um espectro também, não significa que eu me amo ou não me amo. É um grau que a gente vai desenvolvendo e que a gente possa cultivar o nosso próprio auto-amor. E aí cultivar o auto-amor já está já tá dentro dessa perspectiva de cuidar o que se sente, cuidar
do seu próprio corpo, cuidar da sua mente, cuidar, né, de como eu estabeleço relações. Então, nosso auto-amor é muito importante. Auto-perdão, auto-amor. Pode ir adiante? E aí a gente vai ver uma lista de características que estão na base das experiências espirituais, das religiões, e que se correlacionam com luz, com energia positiva, com saúde, poderemos aqui dizer, né? Perdão, a gratidão, amor, bondade, alegria, compaixão, compreensão, né? Então, tudo isso que, né, tá na base das religiões, a gente pode cultivar dentro de si. Pode passar? Ah, mas eu não tenho, eu não consigo perdoar. Lembra da flexibilidade, lembra da modificação, lembra da, né, da nossa essência, que é isso, ela tem todas essas dimensões, a gente só precisa acessar isso dentro da gente. Em 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi a primeira no mundo que colocou dentro das suas diretrizes de prevenção cardiovascular os aspectos relacionados à espiritualidade. Isso foi bem interessante, mostra como no Brasil a gente está trabalhando bastante nessa dimensão espiritual e saúde. E aí fala sobre gratidão, ser grato, né? Ser grato. Uma energia que nos liberta, que nos traz paz, né? Perdão, que a gente já falou, principalmente aí pensar no auto-perdão, os exercícios de relaxamento, de meditação, que eu posso ler aqui como acalmar a própria mente, cuidar com o nosso próprio pensamento, né? E as próprias questões de resiliências também são trazidas aqui na atualização. Tem umas 10 páginas sobre isso, falando vários trabalhos, mostrando redução de isquemia miocárdica, redução, melhora na recuperação de insuficiência cardíaca, gratidão e perdão, por exemplo. Né? Eles estabeleceram uma terapia de perdão num grupo com cardiopatia isquêmica e viram, depois de tantas semanas, redução na cintilografia de áreas isquêmicas. Né? Então, a angústia, o rancor, a mágoa, que seriam aí o outro lado, né, do perdão, nos causando uma descarga adrenérgica, né? Tem toda uma explicação fisiológica para isso. Então, pensem que o perdão é, sim, algo que traz liberdade, saúde, leveza para nós mesmos e para as pessoas que a gente atende, que a gente cuida, né? Então, estimulem essas dimensões. Vocês não precisam mais estar falando, mas só sobre espiritualidade. É perdão. Isso está dentro da espiritualidade, sim, uma palavra-chave na espiritualidade, gratidão, amor, mas isso tem evidências hoje, está dentro de uma diretriz da Sociedade de Cardiologia, vocês estão autorizados a usar, a pedir para as pessoas perdoarem mais quando vocês identificam aspectos que elas estão presas em rancor, em mágoa, em dores de situações passadas. Lembrem elas que elas podem se modificar, que elas são flexíveis, né? E que o perdão pode ser uma chave para elas se libertarem daquela emoção e melhorarem a própria saúde. Por outro lado, a gente tem outras emoções que todos temos, e aqui a gente não pode sair da unidade e entender que aquelas emoções são uma coisa e isso aqui são outra, né? Existem essas emoções, a gente não pode negá-las, a gente não quer brigar contra essas emoções. Todos nós já sentimos isso, em algum momento vamos sentir. O que a gente pode fazer é acolher essas emoções, entender que elas existem, e aí existe uma escolha consciente, se eu quero alimentar essas emoções no meu ser, ou se eu quero transmutá-las, e a partir, por exemplo, de uma mágoa, de uma raiva, eu vou liberar isso com um exercício de perdão, né? Então, a questão de um orgulho assim autocentrado, né? Se eu vou conseguir olhar com conexão para o outro, com uma perspectiva de unidade, de não dualidade, não me separando, né? Então, a nossa escolha é se a gente se mantém nessa energia ou se a gente vai exercitando a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de transmutar e nos direcionarmos para
emoções mais leves, né, que nos deixem em harmonia e que se correlacionem com saúde. Porque a gente sabe que as pessoas que sentem culpa se deprimem mais, as pessoas têm mais dores, as pessoas tristes têm mais dificuldade de se recuperar dos seus adoecimentos e adoecem mais. Então, esses itens têm correlação com desequilíbrio da saúde, né? Não quer dizer que eu senti isso em algum momento, que eu vou adoecer, mas a cronificação dessas emoções leva a uma desarmonia física, mental, emocional e um adoecimento. Então, escolham cultivar, né, as emoções positivas. Pode passar? E aí a gente vai estar escolhendo isso, né? Que caminho eu vou fazer com o que eu sinto? Que caminho eu vou fazer com os meus padrões, com os meus comportamentos? Sem julgar. Nós não queremos aqui criar uma perspectiva de separação, julgando. É sempre com um acolhimento amoroso, não julgar e acolher aquilo e transmutar para o que eu gostaria de me manifestar, né? A gente vai fazendo esse movimento. Pode passar? E aí, só para finalizar aqui, a questão do autocuidado, eu não vejo separado assim, né? Como eu falei logo no início, eu vejo que a espiritualidade, ela permeia todas essas questões, mas, assim, como é que está o meu sono? Né? Como é que está a minha atividade física? A minha alimentação? Como a gente se alimenta muitas vezes mal na correria, do estresse, com a justificativa de que eu tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para estudar, tenho muita gente para operar, às vezes, né, dentro de uma perspectiva já profissional, e aí a gente passa por cima de si mesmo, de si próprio. A questão emocional, olhar para o nosso estresse, a questão, né, nós já destacamos o auto-perdão, autocompaixão, auto-amor, positividade, pedir ajuda, se conectar com quem a gente confia, né? Dar e receber, ouvir, estabelecer relações saudáveis, e quando não são saudáveis, perdoar, né? Se preciso for se afastar daquela situação por um período. Então, cuidar nosso campo de energia, né? Como é que tá e como é que a gente está conseguindo cultivá-lo. Imagine que ao nosso redor como se tivesse um campo de energia, como se fosse um grande jardim lindo, que a gente precisa estar sempre atento, cultivando para que ele seja perfumado, lindo, leve, né? Harmonioso. Se a gente perder a nossa atenção da nossa própria energia, do nosso próprio ser, desse jardim ao nosso redor, vai começar a ficar confuso, vai ter, né, uma confusão de emoções, de pensamentos, né? O que acontece com o jardim que tu te descuida? Vira mato, vai virar, né, uma confusão de situações. Então, cuidem desse jardim, cuidem do campo de vocês, cuidem dessa energia. E a questão espiritual que se conecta com tudo isso, né? Tempo para si, se conectar com a natureza. A natureza é um grande potencial de conexão consigo mesmo. Quando te conecta com a natureza, te conecta consigo mesmo. Então, andar, respirar, façam respirações conscientes, momentos de silêncio, né? De conexão, aí depende de cada um, se é uma oração, se é, enfim, no que vocês acreditam, né? E aí a gente vai conseguindo harmonizar isso tudo. E claro que tudo isso também é harmonizado com o tempo que eu preciso estar estudando, que eu preciso estar na aula, que eu preciso estar desenvolvendo tarefas que a universidade me cobra. Agora não esqueçam disso aqui, porque se ficar só lá, vai dar problema. Vai dar problema para vocês como cuidadores e vai dar problema para vocês como sendo os potenciais cuidados do futuro. Então, harmonizem isso tudo, né? Pode passar? E aí, né, se inspirando aí numa frase clássica, né, que seja você a mudança que você quer ser, que você quer ver na saúde, né, na área da saúde. Então, a gente às vezes critica como as pessoas, como a saúde está, né, se desenvolvendo, uma dimensão mais física, uma dimensão mais alopática, muitas vezes, não olhando a dimensão total do ser, né, todas as conexões que existem, uma questão mais profunda, espiritual,
e como integrar isso tudo, mas será que nós estamos sendo exemplos disso na nossa própria vida para poder depois desenvolver esse olhar? Então, façam sobre vocês essa perspectiva de um cuidado integral e de acolher integralmente todas as dimensões. E depois vocês vão vendo como isso também se reflete no mundo, vai se refletir na área da saúde, vai se refletir na formação médica, nas universidades, e a gente vai vendo isso brotar, e nosso jardim vai se ampliando. Conforme a gente cuida do nosso jardim, ele vai influenciando outros jardins, porque quando tu passa num lugar muito bonito, tu tem vontade assim, bah, acho que eu vou chegar em casa e plantar umas flores, porque eu achei muito bonito aquela cidade que eu fui, cheia de jardins bonitos, floridos, e eu gostei, né? Então, a gente inspira pessoas a partir da nossa própria transformação. E, então, fica a reflexão sobre isso. Gratidão, por hora, isso que eu tinha para trazer. Fico aberto aí para conversa. Doutor, muito obrigado. Foi maravilhoso esse nosso encontro, você poder disponibilizar um pouquinho do seu tempo para dividir um pouquinho desse conhecimento com a gente, ser generoso assim com a gente. E agora eu queria passar para a Elis, que agora ela vai mediar a questão das perguntas agora no final. Obrigado. Boa noite. Bom, doutor Fábio, primeiro te agradecer por essa palestra, esse bate-papo super incrível. Foi maravilhoso, de fato maravilhoso. Gente, se alguém quiser perguntar aqui também, fiquem à vontade para perguntar. E eu enviei um Forms. Eu vou inicialmente ler as perguntinhas que vieram no Forms, mas caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode ligar a câmera, o microfone e tá aberto. Bom, a primeira pergunta que enviaram no Forms foi assim: a terapia comportamental dialética parece abranger alguns tópicos abordados, como mindfulness, efetividade interpessoal, além da regulação emocional e da tolerância ao mal-estar. Poderia-se dizer, então, que essa linha terapêutica ajudaria os pacientes na resiliência enquanto estiverem doentes? Não sei se já foi feito esse tipo de relação. Sim, completamente, né? Tem bastante artigos hoje mostrando sobre essas abordagens terapêuticas, né? E melhorando vários desfechos de saúde, né? Então, a gente pode também inferir em relação à própria resiliência, porque à medida que tu consegue lidar melhor com as adversidades, seja do próprio adoecimento, a gente também está falando da resiliência. Então, sim, e não só naquele processo, né? Mas isso serve para a vida. É incrível também quando tu aborda e o legal dessas abordagens mais amplas é que a pessoa não fica restrita ao processo que ela vivencia, ela gera uma transformação e ela vai trazendo aquilo para outras dimensões da sua vida, né? Então, a gente até... então, é mágico, assim como tu oferece esse tipo de abordagem, sugere, se a pessoa se conecta com aquilo, se faz sentido para ela, e ela usa aquilo para aquela situação que foi orientada e segue com aquilo pelo resto da vida, ou por muito tempo, sabe? Então porque tem dimensões variadas que são atingidas e melhoradas, né? Então, mindfulness fala de muita coisa, da atenção, da capacidade da gente se desconectar, né? Dessa agitação externa. Então, e quando tu te desconecta da questão externa, naturalmente a gente entra e estabelece uma conexão com essa essência mais profunda. E isso então, como que eu me conecto com esse ser profundo, luminoso que tu fala, né? Pode ser uma pergunta. Simplesmente aquieta a conexão que tu estabelece fortemente com tudo que é externo. O que sobra é o interno, esse ser profundo, luminoso, nossa essência, né? Nosso todo. Perfeito. A gente tem uma outra perguntinha. Doutor Fábio, por acaso teria alguma dica de como equilibrar rendimento com paz e tranquilidade espiritual? Acho que esse é um belo caminho, né? Acho que tudo isso que a gente estava comentando, né? Estar atento a o que está se vivenciando, como está se
se sentindo nos processos, e muitas vezes, assim, a própria questão de rendimento, né? Às vezes a questão espiritual, ela pode ser uma ponte, digamos, que as pessoas... A gente chama isso de materialismo espiritual, inclusive, né? Quando a busca da espiritualidade, ela é motivada para que a gente consiga atingir determinados potenciais no mundo como ele se estabelece, né? Então, a gente se torna um ser mais consciente, mais equilibrado emocionalmente, com uma dimensão, né, mental mais clara, e isso aumenta o teu rendimento. Então, estabelecer essas dimensões espirituais, assim, de conexão, a meditação, né, o autocuidado, tudo isso naturalmente vai aumentar o teu rendimento. Só que, se a gente quer seguir no caminho espiritual, chega um momento em que a gente também entende que o que a gente está buscando no mundo também vai ficando, né, vai se dissolvendo, digamos assim. A gente vai compreendendo outros propósitos mais profundos, mais, né, ligados a essa não dualidade da vida. Mas sim, o início do caminho espiritual muitas vezes passa por materialismo espiritual, que já é fruto de simplesmente tu estabelecer um bom plano de autocuidado, um bom plano de, né, cuidar com a tua mente, cuidar com as tuas emoções, e naturalmente tu vai estabelecer uma produtividade maior, né? Tu vai estar mais sadio, inclusive, fisicamente, para poder buscar o que tu está almejando. Então, se correlaciona, sim. Acho que é possível. Bom, a gente tem uma outra aqui. Qual seria o limite do auto-perdão e do vitimismo? É. É... Parafraseando aqui, né? Cristo, quando foi perguntado a ele quanto que deveria ser perdoado, né? E ele fala 70 vezes 7, então não existe um limite para o perdão, né? Então a gente tem que tentar se desconectar dessa energia, e não significa o perdão, assim, não significa justificar o que se faz a todo momento. O perdão é justamente quando tu vê com criticidade o que foi feito, mas tu não fica naquela energia de estar preso àquela situação. Tu aprende e segue, né? Então, acho que o auto-perdão, assim como perdoar o outro é ilimitado, e aí também, claro que isso vai da nossa capacidade de perdoar, e isso também é uma aquisição ao longo da nossa caminhada. O auto-perdão também, né? É algo que a gente precisa se desconectar de toda e qualquer energia que a gente carregue sobre si mesmo, de densidade, de culpa, de acusação, de não aceitação. E é natural que isso também vai se estabelecer ao longo da nossa caminhada. Isso não é algo que aconteça do dia para a noite, mas está aí, pode ser uma meta da nossa caminhada, né? E o vitimismo sempre nos joga naquela perspectiva de que eu falei lá no início da consciência, sobre responsabilização. Então, o vitimismo é o contrário, né, da responsabilização. Eu olho o outro como sendo a causa do que eu estou vivendo. Eu olho a situação que eu estou imerso como sendo a causa do que eu estou vivendo e sofrendo. Então, o vitimismo é algo que a gente deve tentar, dentro dessa caminhada espiritual também, dentro da possibilidade, tentar se desvincular dessa energia, porque ela evita o nosso próprio autocrescimento, porque ela nos mantém numa postura de que a gente justifica o sofrimento por algo externo que esteja acontecendo. E é isso que o vitimismo faz. Então, se auto-perdoar sempre e evitar se vitimizar, né? À medida que a gente se responsabiliza pelo que a gente sente, vive, a gente vai conseguindo adquirir as habilidades necessárias e ampliar a consciência para seguir andando. Perfeito, muito bom. Nossa, as perguntas aqui no Forms acabaram. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aqui. Quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão. Pode ligar
o microfone e fazer diretamente, pessoal, não tem problema. Isso, para ver a carinha de vocês aí também. Tão impessoal. Estamos falando de O conexão, né? pessoal tá tímido demais. Vamos, gente, perde essa timidez aí. O pessoal sempre fica em casa, né? Fica na comodidade. Vamos buscar um pouquinho Sim. mais, Na pandemia foi bem difícil também as aulas, tinha que né? pedir para os alunos, vamos abrir essas câmeras, aí abria Ó, a Dodinha em ligou. pijama, e aí já a pessoa já não queria. A câmera, meu estado tá deplorável aqui. Mas eu queria falar que adorei muito, muito, muito a palestra. Eu saí da terapia e fechou muito com o que eu tava falando na terapia. E bem na hora que tu falou do Viktor Frankl, eu chamei o Felipe e mandei uma foto. Eu tinha um livro dele do lado, que eu tô lendo. E eu li aquele também, Em Busca de Sentido, que tu falou. Meu pai leu, meus irmãos leram, todo mundo. É muito bom. Que bom, Maria. Legal. Tem muito a ver também com tá todo mundo muito acelerado, né, professor? E nisso daí você vê e sempre faz uma projeção do outro em você também, de tipo, você só vê as coisas boas dos outros, né? E você vê, o cara tá lá fazendo 1000 coisas no dia, ou ele tira nota boa, já publicou tantos trabalhos, não sei mais o quê, e aí você se vê meio, às vezes, mais devagar e você não vê o que se passa na vida do outro também, né? As dificuldades, os enfrentamentos que ele tem, né? Então, esse caminho da comparação, né? Eu acho que é uma boa você sempre tentar uma autocomparação, né? Você buscar, talvez, estar sempre se comparando com você todo dia, né? Isso, isso. E agora isso cresceu muito, né, com a questão das redes sociais. As pessoas postam o que elas entendem como sendo, né, muitas vezes o que o modelo que elas gostariam de representar no mundo, né? E aí para outras pessoas que muitas vezes estão em sofrimento, passando por dificuldades, isso acaba batendo, né? Tipo, eu não sou isso. Então, de novo, a gente já não está se acolhendo, né? Não está fazendo um movimento de autocompaixão. Quando a gente está comparando qualquer coisa, né? A gente está fugindo desse movimento de autocompaixão. Quando a gente está julgando qualquer coisa, e a gente vai fazer isso a todo momento, porque nós ainda estamos aqui no modelo tridimensional, encarnados nessa vida, isso vai acontecer, a gente vai, de novo, tentar entender sempre essa perspectiva longitudinal, né, de crescimento ao longo do tempo, a gente vai lapidando, a gente está como trabalhando um cristal, assim, aos poucos a gente vai identificando uma aresta que está meio opaca, e aí a gente vai dar uma lixadinha, né, a gente vai lustrar ali e tal. Então, volta e meia, né, a gente se pega julgando, mas a gente só vai se pegar julgando se a gente estiver consciente do que a gente está fazendo. E quando a gente se pega julgando, a gente já pode se culpar também. E aí a gente precisa já manifestar um movimento de autocompaixão, de se acolher, de entender que, opa, olha o que eu vi aqui, que bom que eu vi, né? Porque eu podia não estar vendo, como a gente está fazendo agora. Provavelmente a gente tem vários movimentos de julgamento aqui, subliminares, e que a gente não está percebendo. Provavelmente a gente está tendo várias manifestações de cobrança subliminares sobre si mesmo aqui que a gente não está identificando. E a nossa consciência, à medida que amplia, a gente vai podendo captar com mais precisão esses aspectos. E quando eu identifico, aí eu tenho que fazer esse movimento também. É importante fazer esse movimento de acolher, né, com amorosidade, para não gerar um conflito interno, que é pior, e ir transmutando à medida que eu vou. Então, mas como é que eu mudo esses aspectos? Só o olhar, a nossa percepção consciente é trazer luz, já é luz. Então, como é que a gente ilumina, né, uma escuridão de um grande quarto? Só liga uma velinha no canto, tudo aquilo desaparece. Então, esses aspectos, eles são assim, tu não precisa muitas vezes, mas agora como é que eu faço para não me culpar sobre isso? Só que tu enxerga que aquilo acontece,
tu traz luz e muitas vezes aquilo já passa a não se repetir. É mágico. Então, a nossa consciência, ela não serve só para compreender e para identificar, como ela também é aspecto luminoso que ilumina obscuridades. Então, quando a gente enxerga aqueles aspectos, relaxem, porque eles já estão sendo iluminados, né? Então, não precisa estar trazendo movimento de culpa, de cobrança. Agora eu preciso lidar com com o meu aspecto de julgar. Calma, relaxem. Se felicitem agradeçam, daí a gratidão, por terem identificado qualquer aspecto obscuro do ser de vocês que vocês gostariam de transmutar ao longo da vida.